Voltamos com o programa Ponto de Vista. Estou aqui com o Dr. Reinaldo Luna, geneticista. Nós estamos falando sobre uma série de assuntos. Dr. Reinaldo, a gente, de uma certa maneira, até brinquei antes da entrevista contigo, quando a gente pode imaginar um futuro, ou seria apocalíptico de uma certa maneira, você imaginar uma criança nascendo e você já trazendo um extrato genético dessa criança. Isso daí, na tua opinião, é um cenário futurista positivo ou negativo? Olha, talvez não seja nenhum cenário tão futurista assim, porque atualmente existem laboratórios oferecendo esse tipo de serviço. Pelo menos hoje, atualmente, eu não vejo isso com bons olhos, né? Porque o que é que você vai fazer com essa informação, né? Você vai criar, por exemplo, um exame como esse, eles vão lhe dar lá a porcentagem para uma determinada doença. Vamos dizer, 10% para ter câncer, por exemplo. Câncer de pâncreas, um exemplo. Então, você tem 10% de ter câncer de pâncreas, 5% de ter diabetes, enfim, vai te dar uma porcentagem para várias doenças, qual é a porcentagem o risco que você tem de desenvolver essas doenças em algum momento da vida. E aí, o que você vai fazer? Imagine aí você, pai de uma criança que tem uma lista de coisas que ela está em risco, ou você mesmo, né? Você tem uma lista de coisas que você está em risco de desenvolver em algum momento da vida. E aí você vai tornar a sua vida uma paranoia e talvez para coisas que não tenha atualmente o que mudar, né? Ou seja, o que vai ser orientado para a grande maioria das coisas é: faça dieta, tenha uma dieta adequada, faça exercício físico, enfim, educação adequada, nutrição adequada. Tudo que é para todo mundo. Que é para todo mundo. Então, na minha opinião, eu acho que talvez só fosse que isso, um exame como esse só vai servir para gerar uma preocupação excessiva, se for feito numa criança, nos pais, ou, de repente, no próprio indivíduo adulto. Mas não há uma possibilidade de a gente está tratando de uma forma especulativa, mas desse extrato revelar uma possibilidade de doença cardíaca, por exemplo, um sopro no coração? Tá, mas para um sopro no coração você tem outros métodos de diagnóstico, né? A avaliação clínica... Mas o desenvolvimento futuro disso? Mas, enfim, vão ter outras coisas outras formas de você detectar isso, né? E, inclusive, assim, falando em especial em exames como esse, em criança, isso envolve, inclusive, questões éticas, né? Por exemplo, não é um exame como esse, mas vou citar um exemplo de uma doença neurodegenerativa que acontece, os sintomas iniciam na vida adulta, né? Então, a Coreia de Huntington. O indivíduo nasce com aquela mutação, ele herdou, ou aquela mutação aconteceu nele, ele vive toda a sua vida sem nenhum sintoma, e quando chega lá por volta dos 35 anos, é que vão iniciar os sintomas. O indivíduo que tem esse diagnóstico, ele tem 50% de chance de passar a mutação para seus filhos. Então, vamos imaginar um paciente que recebeu o diagnóstico de doença de Huntington, confirmou, fez o exame, e ele já tem filhos, né? Não existe a indicação de fazer esse exame nesse filho se for menor de idade, né? O que se sugere é que espere que já que é uma doença que não... Isso para a doença de Huntington, que é uma doença que não tem cura, que não tem tratamento específico, né? Tem tratamentos paliativos, mas não tem tratamento específico. Não existe indicação de fazer esse exame no seu filho ou na sua filha. O indicado é esperar essa criança chegar na fase adulta e aí essa pessoa defina se ela quer saber se ela também recebeu a mutação ou se ela não recebeu. É diferente, por exemplo, a gente estava conversando antes do câncer, por exemplo, existe caso de câncer de cólon, né? É um caso diferente, porque se eu descubro num adulto que ele tem câncer de cólon e eu fiz a análise molecular, descubro que ele tem a mutação e esse indivíduo já teve filho. Para essa criança eu posso mudar a história dela, porque se ele fizer a cirurgia, se descobrir que ele tem a mutação também, ele vai ter o câncer de cólon também, em algum momento. Então, se fizer a cirurgia e retirar o cólon dessa criança, ela não vai ter
câncer de colo. Então, é diferente porque nesse caso de câncer de colo eu tenho que oferecer para essa criança para mudar a qualidade de vida, mudar a história natural dessa doença. É diferente, por exemplo, para Huntington, que é uma doença que só vai aparecer na idade adulta e Mas que atualmente ele não tem pode que ser decidir não ter filhos por causa da doença? Pode, só que na doença de Huntington, geralmente não, mas muitas vezes, como é uma doença que só se manifesta os sintomas na idade adulta, e em especial para o Huntington, que é uma doença em que os sintomas começam, às vezes passam até despercebido, que começam com tiques na face, e às vezes isso vai passando despercebido, é uma coisa que talvez não incomode tanto, vai passando. Quando o diagnóstico o quadro clínico já está aberto, já está aflorado, muitas vezes esse paciente já teve filhos, né? 30 e poucos anos, 40 anos, geralmente as pessoas já tiveram... Mas esse filho com 18 não pode fazer sim, o exame aí de decidir sim, se terá aí filho sim, ou não? aí sim, é esse indivíduo. Exemplo, você falou da doença degenerativa, neurodegenerativa, uma pessoa com ataxia, uma doença que geralmente, exemplo, nós conhecemos um caso de uma jornalista aqui de Alagoas, o pai teve, o irmão teve, a mãe teve, o pai teve, o irmão, a família de uma parte toda teve e ela tem. Certo. Ela não pode decidir ter filho ou não? Sim. Isso faz parte daquilo que eu falei também no início do aconselhamento genético. Então, não precisa ser feito esse extrato já no início, isso, não. Então, num caso como esse, em que o indivíduo... isso a gente chama assim, exame pré-sintomático. Ou seja, exame em pessoas que ainda não desenvolveram o sintoma. Por exemplo, do Huntington e alguns casos de ataxias também. A pessoa, a depender da ataxia, também vai iniciar os sintomas também na fase adulta. Já bem na fase adulta. Então, se você percebe que aquela família tem um determinado distúrbio, Huntington ou uma ataxia, você vai analisar a família e ver quais são as pessoas que estão em risco de também terem herdado aquela mutação. E aí você vai convidar essas pessoas a fazerem o exame. Se elas quiserem, após fazer o exame, se detectou também a mutação nesse indivíduo, então vai ser orientado para ela o que é que tem atualmente para ser feito para esse caso, né? Por exemplo, de uma ataxia. O que é que atualmente existe para, de repente, melhorar a qualidade de vida. E aí, em relação a ter ou não ter filhos, isso vai ser uma decisão da pessoa, né? O que atualmente também é possível de ser feito, vamos supor que essa pessoa resolva, não, eu quero ter filhos, né? Aí vai ser um risco, se for vias naturais, vai ser um risco de 50% dela passar esse gene adiante para seus filhos. O que atualmente é possível de ser feito é fazer uma fertilização in vitro. Pegar o espermatozoide, o óvulo, fecundou, analisa os embriões e aí implanta só os embriões que não têm a mutação. Então, isso é possível de ser feito atualmente. Tem um custo elevado. Isso é caro? Tem um custo elevado, mas é possível de ser feito. Atualmente já é possível de ser feito. Não pelo SUS, infelizmente, ainda não. Mas... É uma tendência? Você consegue imaginar isso daqui a 20, 30? Eu falo 20, 30 porque estamos num período que geralmente se demora mesmo para chegar. Mas você consegue imaginar no futuro essa seleção genética? Olha, seleção em que sentido? Seleção em casos nesse como... caso, nesse caso. Isso. Então, em casos como esse, isso é permitido de ser feito. Atualmente já é possível de ser feito, como eu disse, tem um custo ainda elevado, mas atualmente é possível de ser feito e para casos específicos. Você vai selecionar embriões que tenham ou não tenham aquela determinada mutação. Não vai selecionar... O cor de olho, cor de cabelo. Isso eticamente não é permitido de ser feito. Mas isso não se faz de alguma maneira? Olha, se tem alguém fazendo, eu desconheço. Não é público, né? Não é público. Isso, a princípio, não é permitido de ser feito. Isso, em casos específicos de distúrbios genéticos como esse, como Coreia de Huntington, como as ataxias, como... O caso de um câncer de mama? Sim, no caso de câncer de mama, isso é possível de ser feito também. Mas outras seleções, não, isso não é permitido.
Não é que não possa ser feito, é que eticamente não é permitido. A genética, de uma certa maneira, ela tem sofrido esse efeito, diria, porque se formos analisar, nós temos durante o último século, na Revolução Russa, no regime nazista, você tem várias inserções de tentativa de seleção sem um estudo, sem estar a genética envolvida com isso no código genético. A genética, ela se receia desse processo de bioética, de uma intervenção muito grande? Enfim... De transformar, por exemplo, como se quis em algumas décadas negras ruins da nossa humanidade, transformar ou homens, no caso dos arianos, de uma genética só, ou em super-homens em termos militares? Então, a princípio, inclusive, assim, claro, mexer com material genético sempre envolve muitas nuances, né? Tem muitas coisas que podem estar relacionadas. Então, por isso é que, como eu disse, primeiro, se for numa pesquisa, elas precisam estar aprovadas no Comitê de Ética para evitar que coisas como essa que já aconteceram anteriormente não se repitam, né? E também para os próprios laboratórios atualmente, todos os laboratórios em que vão fazer exame, em que envolve o DNA, o indivíduo, o médico, mas também o paciente sempre tem que assinar um termo de consentimento para informar que ele autoriza a análise do seu DNA para aquela questão. Ele se responsabiliza por isso. Então, voltando para o Huntington, se eu tenho uma família ou para o câncer de mama, se eu tenho uma família com história de câncer de mama, eu vou pedir análise molecular para aquele gene, ou para aqueles genes relacionados ao câncer de mama. Eu não vou pedir a não ser que tenha indicação, mas sem indicação eu não vou pedir para ver outro distúrbio, né? Então, o paciente e o médico assinam um termo de consentimento, em especial o paciente, autorizando a análise molecular daquele gene, não autoriza para outros fins, né? Isso tudo para tentar se proteger de complicações que podem surgir mais na frente, por estar com o material genético de uma pessoa, né? De um indivíduo. Porque um exemplo dessa questão da polêmica de uma seleção genética, você pode criar no futuro pessoas que sejam imunes às doenças. Então, isso atualmente não é... Não seria... Não é ético. Isso, não é ético. Isso atualmente não é. Como eu disse, a não ser em casos específicos, né, como alguns distúrbios genéticos em que o indivíduo esteja em risco de passar aquela mutação adiante, ou alguma alteração cromossômica, passar aquilo adiante, aí sim. Mas, no mais, eu não posso... Senão iria virar uma loja, né? Eu vou lá e, eu quero uma criança assim, assim, assado. Isso totalmente saudável. Isso não é permitido. Tá não é eticamente permitido, pelo menos. A gente vai para o nosso último intervalo. Na volta vamos falar sobre o teste do pezinho e vários outros assuntos que estamos aqui abordando com o Dr. Reinaldo Luna. A gente volta já.